Olá pessoal, tudo bem? Nesse primeiro vídeo, nessa parte 1, a respeito da aceitação da herança, nós iremos conversar a respeito de alguns tópicos concernentes a esse tema. Então nós teremos 2 vídeos a respeito da aceitação, porque é um tema um pouquinho maior e que a gente precisa tomar cuidado com alguns detalhes. Então nesse primeiro vídeo, nós iremos conversar a respeito do conceito de aceitação da herança, sua classificação, que é muito importante. Então nós vamos ver que a aceitação da herança pode ser classificada como uma aceitação expressa, tácita ou presumida, e falaremos também da natureza jurídica da aceitação da herança, se é ato ou negócio jurídico de acordo com a doutrina. Na próxima aula nós conversaremos sobre efeitos da aceitação, sua revogação e transmissibilidade, com aquela possibilidade da aceitação da herança pelos credores, que é extremamente interessante. Certo? Então, para a gente começar a falar sobre a aceitação da herança, nós temos que ter em mente o seguinte, que a aceitação da herança é aquele ato ou negócio, a gente já vai discutir sobre isso, em que o herdeiro se manifesta, seja de forma expressa, seja de forma tácita ou presumida, que entende a receber a herança que foi a ele transmitida. Então, a gente tem que ter o devido cuidado de que essa aceitação da herança, apesar dela ser feita em um momento posterior à abertura da sucessão, ela terá seu efeito retroativo a data da abertura da sucessão, ou seja, a data da morte. Por quê? Porque a gente vai considerar, obviamente que é uma ficção, que essa aceitação ocorreu desde o momento da morte. Porque lá no momento da morte, como a gente conversou, já aconteceu a transmissão da herança para os herdeiros pela ficção da Droit de Sazine. Como a gente já viu, isso é uma ficção jurídica, uma invencionice jurídica, para que não haja patrimônio sem titular, ok? Para que não haja o patrimônio acéfalo. Então, por conta disso, para ter uma coesão nesse sistema, para que haja uma coerência entre os institutos, a aceitação, obviamente feita a posteriori, vai ter que então retroagir a data da abertura da sucessão, o que significa que eu considero que o herdeiro que aceitou a herança, a aceitou lá desde o início, desde o momento da morte. Tudo bem? Certo? Isso acredito que não é tão complicado. Mas e aí? Aceitação é ato ou negócio jurídico? Qual que é a diferença entre uma coisa e outra? O negócio jurídico, pessoal, ele tem como principal característica importante o elemento da vontade, o elemento volitivo. Então, os negócios jurídicos, como são os contratos, por exemplo, tem essa ideia de que por trás da formação daquele negócio, nós temos a vontade, a manifestação da vontade. E essa manifestação cria o negócio jurídico, então cria o contrato e também cria os efeitos do contrato. Então, quando a gente faz um contrato que é um negócio jurídico bilateral, a vontade tanto de uma parte quanto de outra, por isso o negócio bilateral, nós temos 2 manifestações de vontade, vão criar todas as obrigações daquele contrato e também vão criar todas as sanções pelo não cumprimento da obrigação daquele contrato. E por isso a gente chama o contrato de negócio jurídico. Os atos jurídicos, por sua vez, eles também têm, em relação a eles, essa questão da vontade, mas a vontade nos atos jurídicos, ela só criará os efeitos que a lei determinar. Então, eu tenho a vontade de dizer, por exemplo, sim ou não, se aceito ou não, só que esses efeitos irão decorrer totalmente da lei, sem a possibilidade de que haja essa interferência nos efeitos por parte daquele que aceitou ou não o ato jurídico. Bom, o que a doutrina vai dizer em relação à aceitação da herança? A doutrina majoritária vai entender que a aceitação da herança é um ato jurídico, justamente porque nós temos aí uma manifestação de vontade que vai ter como efeito o que é determinado na lei. Então, não há uma forma de que aquele que aceita ou não a herança, aquele herdeiro, determine os efeitos para isso. Quem vai determinar o efeito dele ter aceitado ou não a herança é a lei.
certo? Tranquilo? Tudo bem. Essa aceitação tem algumas características importantes. Então, a doutrina vai dizer que ela é um ato jurídico unilateral, porque eu tenho uma única manifestação de vontade, é um ato gratuito, porque né, eu não tenho condição aí de algum pagamento ou de alguma contraprestação quando eu falo de aceitação de herança, é personalíssimo, ou seja, só o próprio herdeiro pode fazer, irretratável, então uma vez que o herdeiro se manifestou pela aceitação e não dá para voltar atrás, irrevogável nesse mesmo sentido, não solene, a gente vai ver as formas que são possíveis fazer essa aceitação, mas diferente da renúncia, a aceitação não precisa de uma forma específica, é incondicionado, e aqui isso é muito importante, porque a gente conversou lá em princípios, né, quando a gente falou do princípio non ultra vires hereditatis, a gente viu que havia uma forma de aceitação condicionada lá no direito do Código Civil de 16, em que tinha a cláusula do benefício do inventário, lembram disso? Que era uma forma de aceitar, né? O herdeiro ele aceitava a herança se houvesse patrimônio para dividir, né? Era uma forma dele se blindar para não ter que pagar as dívidas do falecido. Agora, no nosso Código Civil de 2002, nós não temos mais nenhuma hipótese de aceitação condicionada, ou seja, né, que o herdeiro possa impor uma condição para aceitação da herança. Não, até porque agora o princípio que vige é do non ultra vires hereditatis, então o herdeiro não irá responder pelos encargos que ultrapassarem as forças da herança. Então, muito importante que hoje a aceitação ela é incondicionada, certo? Além disso, ela é indivisível, tranquilo, sem prazo e vai produzir os efeitos independentemente da vontade dos outros interessados, né? O que é bastante também importante aqui, que dá a característica de um direito potestativo, certo? Então, nós vimos características da aceitação, vimos o seu conceito, falta conversarmos sobre a classificação, para a gente terminar essa parte 1 do vídeo. A classificação da aceitação se dá em 3 diferentes modalidades. Então, nós temos a aceitação expressa, que é a mais tranquila, é aquela em que a gente tem uma manifestação expressa, que pode se dar por escrito público ou particular. Então, a aceitação, diferente da cessão, que a gente falou que tem que ser por escritura pública, e da renúncia, que a gente vai ver que precisa de forma específica também, a aceitação ela pode se dar por escrito particular ou público e também por termos nos autos do inventário. Bem tranquilo. O único requisito para essa modalidade de aceitação expressa é que ela seja escrita, ou seja, expressa. Tudo bem? Nós vamos ter também a modalidade de aceitação chamada tácita, que é aquela em que o herdeiro age de tal forma que nós podemos entender pelas atitudes dele que ele aceitou a herança. Por exemplo, o herdeiro que entra com o processo de inventário, o pedido de abertura do inventário. Ele não disse expressamente que aceita a herança, concorda? Ele não falou nada sobre aceitação. Mas se ele foi atrás e teve esse interesse de fazer esse pedido de abertura do inventário, consequentemente a gente entende que ele aceitou de forma tácita, certo? O Código Civil vai trazer alguns atos do herdeiro que não vão exprimir aceitação. Então, se a gente olhar o artigo 1805, parágrafo 1º, vai dizer o seguinte, olha lá. Não exprimem aceitação de herança os atos oficiosos, como o funeral do finado, os meramente conservatórios ou de administração e guarda provisória. Então, aquele herdeiro que organizou o funeral do falecido não significa, por conta disso, que ele, então, aceitou a herança. Também, se ele foi cuidar da casa do falecido para que não haja um perecimento de direito ou, enfim, alguma situação relativa àquele bem, ele também não quer dizer que ele aceitou a herança. Tudo bem? Tranquilo? Certo. O que mais? Aceitação presumida, que é a nossa terceira modalidade de aceitação. E aqui um pouquinho mais complexa. Por quê? Porque essa aceitação presumida, ela vai acontecer desde que haja uma manifestação por parte de interessados
requerendo ao juiz que o herdeiro se manifeste. Então, olha lá, isso está no artigo 1807. Olha o que ele vai dizer. O interessado que o herdeiro declare se aceita ou não a herança poderá, 20 dias após a abertura da sucessão, requerer ao juiz prazo razoável, não maior de 30 dias, para nele se pronunciar o herdeiro, sob pena de haver a herança por aceita. Então, o que a gente tem que tomar cuidado? Primeira coisa, se o herdeiro, nesse prazo ali de 30 dias, se manifestar pela aceitação, a gente tem uma aceitação expressa. Concordam comigo? Então, ele foi lá e disse, aceito a herança. Expressamente, a gente tem uma manifestação expressa. A manifestação da aceitação de forma presumida vai se dar se esse prazo que o juiz deu para o herdeiro se manifestar correr em albis, ou seja, o herdeiro não se manifestar, não falar absolutamente nada. E por que eu vou poder presumir nesse caso que o silêncio dele importa a anuência? Porque eu tenho uma expressa previsão legal para isso. Lá no finalzinho do 1807 está dizendo, ó, sob pena de se haver a herança por aceita. Ah, quem que são esses interessados aí que podem declarar, fazer esse pedido para o juiz se tal herdeiro aceita ou não? Os outros herdeiros são pessoas interessadas. Também posso entender como pessoas interessadas, credores daquele herdeiro, que querem saber se ele vai aceitar ou não aquela quantia, e muitas vezes eles já podem pedir, por exemplo, a penhora do valor, certo? Então, para eles é interessante saber se vai ter aceitação ou não, até porque a gente vai ver mais para frente uma modalidade, uma possibilidade de aceitação pelos credores, que vai estar lá na parte 2, certo? Então, olha lá, a gente conversou hoje a respeito do que se trata a aceitação, né? O que é, qual o seu conceito, a sua natureza jurídica e algumas características. Lembrando, né, que dessas características uma muito importante é que ela é incondicionada, a gente não tem mais possibilidade de aceitação condicionada com o Código Civil de 2002. Outro detalhe que a gente viu foram as modalidades de aceitação, que são 3. A aceitação expressa, que é aquela em que há uma manifestação por escrito. A aceitação tácita, que são os atos que o herdeiro demonstra que ele está aceitando a herança, sem dizer expressamente que ele está aceitando. E a presumida, que vai acontecer quando algum interessado provoca o herdeiro e o juiz determina um prazo para que ele se manifeste e ele não se manifesta, esse prazo correndo em albis vai presumir então ao final que o herdeiro aceitou a herança. Certo, pessoal? Esse vídeo é um pouquinho mais comprido. No próximo a gente termina esse assunto a respeito de aceitação e até mais. Tchau, tchau!